Vamos lá? Vamos iniciar o nosso próximo bloco. Prismas 2, cubo e paralelepípedo. Vamos iniciar. Vamos lá, vamos para o nosso bloco, tá bom? Olha para cá, moçada. Cubo. Bora fazer aqui uma guerra entre eles, né? De um lado, deixa eu pegar outro pincel aqui, preto, tá? Deixa eu vir para cá. Deixa eu apagar aqui esse cubo que eu ia começar aqui. Bom, vamos lá. Bora fazer uma guerra aqui, ó. Cubo de um... Também não. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ah, cubo. Vamos pro azul. Tá bom? Vamos pro azul. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Cubo de um lado, né? E vou colocar o paralelepípedo do outro. Vou colocar ele bem por aqui assim, tá bom? Aqui, ó. Paralelepípedo, tá? Aqui tem coisa legal pra gente falar, tá bom? Vamos lá. Primeira diferença, né, entre cubo e paralelepípedo, tá bom? O cubo, ele é formado por 6, olha bem, ó, 6 quadrados. Certo? Tudo bem? Vamos ali pro outro lado, tá? Deixa eu melhorar aquela palavra ali, ó, né? Ó. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cá, ó. Paralelepípedo, tá? Eu vou vir para cá e vou escrever assim, ó. Olha o que eu vou escrever, pessoal, ó. O paralelepípedo, ele é formado por 3 pares, olha bem, ó. 3 pares de retângulos. Fica ligado, tá bom? Fica ligado aí, ó. 3 pares de retângulos. Volta para ali. Vamos fazer um movimento legal aqui, tá? Olha bem, para você acordar aí, estudar bem bacana. Vamos desenhar o cubo. Tá aqui, ó. Desenhando o cubo aqui, tá? Vou descer mais um pouquinho para cá. Tá aqui o cubo. Vamos dar uma parada aqui, né? No cubo, tá? Pessoal, o cubo, por ser formado por 6, né? Por 6 quadrados, ele é, lembra, né? Ele é chamado hexaedro, né? Ele é formado, todas as suas medidas são iguais, né? E a partir de agora a gente deixa de chamar de lado, né? E lembra, a gente passa a chamar de aresta do cubo, né? No cubo a gente tem uma aresta, tá bom? Não é um lado, tá ok? O que mais que a gente pode tirar dele aqui, ó? Tá aqui a base dele, né? Eu não queria preencher a base porque eu vou fazer o seguinte, ó. Vou passar uma linha aqui, tá? E essa linha que eu vou passar, aí eu venho pra cá, ó. Aí lembra, pessoal, que o quadrado, né? Ó. O quadrado, ele possui uma diagonal, não é isso? E essa diagonal, como é que é calculada ela? Se eu chamo aqui de aresta, e eu chamo aqui de aresta, ela vai ser o quê? Aresta sobre raiz de 2. E foi o que eu fiz aqui, ó, na base, ó. Eu tinha aresta, legal, beleza? E o que acontece? Aqui eu tenho aresta raiz de 2. Tudo bem? Por outro lado, eu tenho uma outra linha que sai daqui e vem para cá. Observa bem. Aí aqui eu formo a chamada diagonal do cubo. São os elementos da diagonal. Aliás, os elementos do cubo, né? Bem devagarzinho aqui, ó, eu vou começar a fazer uma lista aqui. E o que é que você enxerga aqui dentro, né? Você enxerga aqui dentro um triângulo, né? Que daqui a pouco eu volto para ele aqui, tá bom? Observa, ó, todos os elementos do cubo, né? Eu tenho o que aqui no cubo? Eu tenho a chamada... Deixa eu fazer assim, né? Eu vou apagar aqui, tá? Assim mesmo, tá? É falta de educação fazer isso, mas eu vou fazer assim. O Dzinho, que é a diagonal da face. Nesse caso, como a face é a base, eu posso dizer que é a diagonal da base, né? Então eu vou ter, ó, diagonal da base, que é a diagonal da face, a diagonal do cubo e a aresta formando um triângulo retângulo, cujo ângulo de 90 graus está bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui. Vamos lá, eu disse para vocês que seria uma guerra, né? Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Deixa eu colocar essa aresta para cá, ó.
Esse A aqui é uma aresta, tá bom? Vamos para o outro lado, pessoal. Vamos para lá, ó. Vamos para o outro lado aqui, ó. Paralelepípedo, né, ó? Vamos lá. É agora que a gente vai entender isso aqui, ó. Ele é formado por 3 pares de retângulo. Quando você desenha um paralelepípedo, ó. Aqui o primeiro retângulo, grandão. Aí você faz assim, pessoal. Lá no meio dele você constrói outro, ó. Do mesmo tamanho dele. E depois você liga as pontas. Você pode ligar as pontas aqui, ó. Ligou aqui, ligou aqui, ligou aqui, ligou aqui. Tá bom? Observa bem, ó. Você vai ter, ó, um comprimento A. Aqui, ó. Você vai ter o chamado comprimento A. Você vai ter chamado a largura B. E você vai ter chamado aqui, ó, C. Pessoal, já vi 2 nomes. A altura, que é o nome mais comum, mas também, cuidado, ele pode dizer que é a profundidade. Mas, Daniel, tu ainda não conseguiu explicar pra gente porque é que é 3 pares de retângulos. Eu vou explicar agora. Pra cá, ó, tá? Observa bem. Se você olhar aqui embaixo, bem aqui, você está vendo a base dele. E a base dele é formada por quem, ó? A vezes B. Certo? A vezes B. Tudo bem? Legal? Agora, embaixo você tem A vezes B e em cima você tem A vezes B, porque essa parede e essa são paralelas. Certo? Se você olhar para cá, ó, para essa lateral aqui, que eu vou passar um X aqui nele, ó. O que é que você está vendo aqui? Você está vendo, ó, B vezes C, que é essa parede lateral. Mas bem aqui também, ó, é B vezes C. Tem essa e essa. Baixo, em cima. E agora eu vou destacar, ó. Essa aqui na frente, essa aqui, ó. Quem é ela aqui na frente, ó? Ela é A vezes C. Ela está aqui na frente e está lá atrás. Então, eu tenho 3 pares de retângulo. Aonde é que você tem que ter cuidado, né? Porque você tem 3 pares de retângulo. É quando você for calcular a área lateral. Porque quando você for calcular a área lateral, você vai ter que separar tudo isso, tá bom? Ok? Aí eu vou deixar aqui um pouquinho, né? A gente já viu a ideia geral. Ah, Daniel, desculpa, né? A gente ainda tem o que também, ó? Cuidado, ó. A gente tem a diagonal da base. Aqui, né? Dzinho, né? E também, pessoal, nós temos a diagonal, né? Aqui, ó. Nós temos aqui a diagonal do paralelepípedo também, tá bom? Formando o triângulozinho aqui também, certo? Mas eu vou parar um pouco aqui. Vou voltar lá para o cubo, tá? Vou apagar aquele cubo lá, vou apagar tudo aqui, tá? Não se preocupa, né? Porque agora a gente vai começar uma ideia bem legal, né? A gente vai fechar as 2 ideias agora. Vou desenhar novamente um cubo, né? E agora a gente vai ver algumas coisas bem interessantes sobre o cubo. A gente fecha, depois a gente faz o paralelepípedo, tá bom? Olha bem, ó. Vamos para cá. Se você pegar o cubo, tá bom? Você pegar o cubo de aresta A e A, o que é que vai acontecer? Você vai ter como área da base um quadrado. Aqui, ó. Um quadrado. Certo? Que é exatamente quem? Esse cara aqui, ó. Certo? Agora, se você pegar o cubo e fazer a área lateral, o que é que vai acontecer? Você vai ter 4 quadrados. Ó. Você vai ter 4 quadrados. Tá aqui ele, ó. 1, 2, 3, 4. E se você quer a área total, aí você vai ter 6 quadrados. Então, pessoal,
não precisa estar memorizando fórmulas. É só você lembrar como é que é a área de um quadrado? A vezes A. Então, se eu quero a área da base, ele vai ser o quê? A ao quadrado. Se você quer a lateral, aquilo tudo que cerca você, são 4 quadrados, ou seja, será 4 vezes A2. E por último, se você quer a área total, aí lembra, ó, base, tampa e a lateral. 6A2. Tudo bem? Outra coisa, o volume, olha bem, ó, o volume, ele vai ser quem? O produto das 3 medidas. A vezes A vezes A. Por isso que A ao cubo. Por que eu apaguei e recomecei de novo para a figura ficar bem legal? Olha bem, ó. Vou passar aqui a diagonal. Dzinho, né? Ok? Vou passar aqui, ó, a diagonal do cubo, né? Eles formam esse triângulo aqui, ó. Que eu vou tirar ele daqui agora, né? E vamos trabalhar a ideia bem aqui, ó. Olha como é que é ele aqui, ó. Tá aqui ele no meio, tal, né? Aí vamos lá. Esse cara aqui, ó, é a diagonal da base, que a gente sabe que é a diagonal do quadrado, que é a raiz de 2. Certo? Esse cara bem aqui, ó, em pé, seria a altura. Que no caso a gente chama de A. E esse cara lá em cima seria o Dzão. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Cuidado, tá? Diagonal da face e diagonal da base se calcula da mesma forma, a raiz de 2. Agora, cuidado quando ele vai mencionar esse cara aqui, ó. Na prova ele tem que dizer que é a diagonal, atenção, ó, diagonal do cubo. E se você desenvolver aqui, ó, 90 graus, né? Aí você vai fazer, ó, D2 é igual a raiz de 2 ao quadrado e A ao quadrado. E aí você vai chegar ao seguinte resultado. A raiz de 3. E uma curiosidade, né? Uma curiosidade importante sobre o cubo. Olha bem, ó. O cubo... Aliás, desculpa, né? Vou fazer assim, ó. Uma curiosidade sobre o cubo é o seguinte. Um dia desses aí, estava resolvendo uma prova, aí eu vi a seguinte expressão. A soma de todas as arestas de um cubo. Olha a expressão que eu vi, ó. Sobre curiosidade. Ele falou assim, ó. A soma de todas as arestas de um cubo. Pessoal, se essa frase, né, aparecer para você, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar disso aqui, ó. Vamos para cá. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 arestas embaixo. 5, 6, 7, 8 arestas subindo. 9, 10, 11, 12 arestas do cubo. Então você vai escrever 12 vezes o valor da aresta. Então guarda essa curiosidade, né? Que foi num texto que eu vi. A soma de todas as arestas de um cubo. Tudo bem? Então, pessoal, esses são os elementos do cubo, né? Diagonal da face, diagonal da base. Lembra que quando eu comecei a aula que eu falei para vocês? Geralmente acontece o quê? A área da base, a área lateral, a área total e volume. Mas o cubo tem duas observações. A diagonal da face, também chamada de diagonal da base, quando ela é passada lá, e a diagonal do cubo. Então, no cubo já tem 6 elementos. Então, se você for guardar tudo isso, né, você não vai conseguir, porque na hora da prova vai dar aquele baralhado na cabeça e vai acabar esquecendo alguma coisa ou outra. Tudo bem? E agora, vamos fazer o quê? Agora vamos fazer um estudo bem detalhado, né, do paralelepípedo. E no final, lá no finalzinho, vou trazer uma curiosidade para você. Bom, vou apagar tudo, né? Vou apagar tudo agora, né? Fazer um novo desenho de paralelepípedo e tal. E a gente vai começar essa ideia, tá bom? Vamos lá, vamos para cá. Deixa eu apagar aqui o cubo, tá? Vou desenhar aqui um paralelepípedo bem legal, tá? Depois a gente apaga lá no final, tá bom? Aqui. Vamos lá. Vou escrever de novo aqui, paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Vamos lá. Aqui. Ok?
Vamos lá, vamos fazer um desenho legal agora, né? E fica ligado, tá bom? Porque a gente vai ter no finalzinho vai ter uma curiosidade muito legal, tá ok? Tá aqui o paralelepípedo. Deixa eu desenhar o outro aqui, tá? Pra gente fechar a ideia bem legal aqui, ó. Vamos lá. Olha bem. Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C, tá bom? O que é que me interessa, o que é o mais importante aí? Vamos lá. Pessoal, a área da base vai ser uma coisa bem tranquila, né? Lembrando, né? Volto a lembrar a vocês, né? Que o paralelepípedo, que é o mais importante, ele é formado por 3 pares de retângulos. Tá bom? Não esquece disso. Mas a área da base é uma coisa bem batida da gente. Esse cara aqui embaixo, ó. Ele é quem? Ele é A vezes B. Deixa eu apagar o C aqui para te mostrar o outro, ó. Esse aqui é A. Aqui também é quem? A. É isso? Isso aqui é B. Aqui também vai ser quem? B. Então observa, ó. Eu tenho A vezes B embaixo e eu tenho A vezes B em cima. Certo? Mas a base só é 1. Então, a área da base aqui vai ser A vezes B. Vou colocar assim não, vou colocar assim, né? Fica legal. Tudo bem? Fica ligado agora. Quem é a área lateral? Agora vamos olhar as laterais, né? Agora vamos para cá. Vou voltar ao C, que eu tinha apagado. Aqui, ó. E aí eu vou começar, ó. A primeira, pessoal, é essa aqui, ó. Aqui, ó. B vezes C. Uma. Se você vier para o outro lado, B vezes C. Desculpa, C aqui, ou aqui, tanto faz, né? A outra. Então eu tenho, ó, olha como é que se escreve, ó. 2BC. Mas, lembra que a lateral é aquilo que protege a gente. Aí você vai ver aqui, ó. A vezes C aqui na frente. E você vai ver lá atrás, ó. A vezes C aqui atrás. Então eu tenho 2 vezes AC. Essa é minha área lateral. Agora, quem é minha área total? Ora, pessoal, minha área total vai ser a lateral, que são as 4 paredes, mas um detalhe, ó. Eu tenho base embaixo e eu tenho base em cima. Aí você escreve assim, ó. 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Que eu posso até fazer assim, ó. Colocar o 2 em evidência e ficar assim, ó. AB mais AC mais BC. Tudo bem? Tratamos das áreas. O volume, ele continua aquela ideia. Qual é? Produto dos 3 termos, né? Que é a área da base, ó, A vezes B e a altura que é C. Então vai ficar aqui, ó. A vezes B vezes C. É o produto do comprimento, largura e de quem? Altura. Certo? Vamos lá, vamos fechar aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, nós temos a diagonal da base. Como é calculada essa diagonal da base? Lembra, ó, eu tenho um retângulo. Aqui, ó, eu tenho um retângulo. Nesse retângulo, né, a base, eu tenho A vezes B. Aí eu vou ter a diagonal Dzinho. E aí eu uso o teorema de Pitágoras. Aí nesse caso vai ficar quem? Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui ele, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui, né? Para ele ficar mais legal aqui dentro, ó. Certo? Por outro lado, nós temos a diagonal do paralelepípedo, que é aqui subindo, ó. Aí você vai notar o quê? Bora pra cá de novo, ó. Aí você vai notar uma coisa diferente. Porque a gente vai ter aqui, ó, a diagonal, Dzinho, né? A gente vai ter aqui, ó, a aresta, desculpa, a profundidade ou a altura C. E a gente vai ter aqui, ó, a diagonal Dzão aqui, ó.
Aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? Olha bem, ó, 90 graus aqui. E a gente vai ter o seguinte, ó, dzão ao quadrado vai ser dzinho ao quadrado mais czinho ao quadrado. Só que um detalhe, olha para cá, ó, quem é o dzinho? É A2 mais B2. Aí a gente completa aqui, ó, d ao quadrado vai ser quem? A2 mais B2 mais C2. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui também, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó, quem é a área total aqui, né? E olha quem é o volume aqui, ó. Tudo bem? Legal? Aí, olha bem. Tava um dia lá, brincando, né? Aí eu vi isso aqui, ó. A mais B mais C. Vou pegar isso e vou levar ao quadrado. Mas olha bem, quem é A mais B mais C? A gente vai chamar de A mais B mais C a soma das medidas do paralelepípedo, né? Como eu chamo soma das medidas, eu estou chamando de quem? O comprimento, a largura, paralelepípedo. Tá? O comprimento, a largura e a altura. Pessoal, se você desenvolver isso aqui vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro. Isso. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o terceiro e 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Tá? Observa bem. Vou só repetir aqui, ó. A mais B mais C ao quadrado, ele vai ser igual. Pessoal, quem é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado? Se você voltar, tá aqui ele, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, D2. Então, no lugar disso tudo, eu vou escrever quem? D2. Mais... E, pessoal, quem é 2AB mais 2AC mais 2BC? Bora voltar lá no canto. Tá aqui, ó. 2AB mais 2AC mais 2BC. É minha área total. Logo, voltando para cá, AT. E aqui a gente acha uma relação, ó. A soma das medidas ao quadrado vai ser igual a quem? A diagonal ao quadrado mais a área total. Você pode demonstrar isso, né? Ele pode pedir para você demonstrar isso na prova e você vai ficar agora bem tranquilo e bem legal para fazer isso. Tranquilamente, legal, bacana. Paralelepípedo é uma figura muito interessante, mas você tem que ter muito cuidado com ela, né? Lembrar que ela tem 3 pares de retângulos. Então muda um pouco a estratégia da ideia, né? Como é que a gente trabalha isso, né? Como é que a gente vai trabalhar todas essas ideias aí juntas, tá ok? Bacana? Então fica ligado, né? Fica ligado aqui no AlphaCon, fica ligado bem assim, volta o vídeo para ver, né? Curiosidades aqui, né? Importantes também, né? Não esquece. Diagonal, agora sim, ó, para finalizar, né, ó? Diagonal da base. Tá? E essa aqui, como é o nome dela? Diagonal do paralelepípedo. Tá bom? E assim, né, a gente fecha mais um bloco, né? Nesse caso falamos de cubo e paralelepípedo, tá ok? Fizemos um resumo geral de tudo que a gente precisa para poder fazer as questões de prova.